Sejam bem-vindos à leitura do capítulo 16. Hoje nós chegamos ao capítulo 16, que Emmanuel se baseia no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 23, que diz assim: Endireitai os caminhos do Senhor, como disse o profeta Isaías. João Batista. Vejam que aqui João, o evangelista, narra uma fala de João Batista, para que nós possamos fazer essa distinção inicial, para que não haja confusão. João, o evangelista, nos narra, então, uma fala de João Batista. João Evangelista, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, e João Batista, que é o autor desta fala que João Evangelista nos traz, ele é uma figura importante como precursor, né, de Jesus. Então, João Batista, aquele que batiza, que batizava na água. João Batista, para que nós possamos só ter uma contextualização aqui, ele era filho de Zacarias e Isabel. Zacarias, sacerdote, e Isabel, parente de Maria, mãe de Jesus, da linhagem de Arão, irmão de Moisés. Então, João Batista, que é o autor desta fala. Tá? Obviamente que o Evangelho de João, né, esta fala também é trazida em Marcos, Mateus e Lucas, tá? Que são os evangelhos chamados sinóticos, né? Que tem a mesma ótica, que tem a mesma narrativa, tá? A mesma sequência de fatos históricos, né? Que são narrativas similares. Okay? Então, esta fala é encontrada também em Marcos, Mateus e Lucas. Então, quando nós temos João Batista como base, nos dizendo endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías, já remetendo ao profeta, as escrituras mais antigas, que vêm antes. É muito interessante nós observarmos João Batista como uma figura precursora. Ele foi o precursor de Jesus. Então, o Evangelho de João, ele é rico no sentido de contar a história da passagem de Jesus com um olhar, vamos dizer, não profético, mas com um olhar mais aprofundado do que seria a vinda do Messias, atrelada ou prenunciada nas antigas escrituras. E é interessante que Emmanuel nos traga este versículo, porque no contexto, quando nós pegamos o Evangelho de João, no capítulo 1, como aqui é versículo 23, o que ocorre quando João nos traz esta fala, João Evangelista, né, nos traz esta fala de João, é num contexto onde há praticamente uma diligência para investigar quem era esta figura, João, que estava fazendo à época um certo barulho, né, nos arredores, e batizando, né? Então, à época, toda a direção, digamos assim, religiosa, né, que tinha na época, né, os fariseus, os sacerdotes da época, eles fizeram uma diligência praticamente para investigar e para saber quem era esse tal de João Batista. Vale lembrar que João Batista é uma figura, podemos dizer, talvez pitoresca, porque se vestia com pele de carneiro e narra-se que se alimentava de gafanhotos com mel silvestre. Quem era esta figura? Que era praticamente um eremita no deserto, né, da Judéia. Então vejam que João Batista, ele sabia da sua missão, já estava intuído da sua missão, né? João Batista, primo de Jesus, porque Zacarias e Isabel era parente de Maria, a mãe de Jesus. Uma curiosidade, Zacarias e Isabel, já com idade avançada, Isabel estéril, então conceberam, né, João Batista
Nas Escrituras nasce semelhante processo que aconteceu com Jesus. Através de um anjo do Senhor, em idade avançada, os dois conceberam João Batista como precursor para preparar o caminho para Jesus. Então, é interessante nós notarmos que nas culturas antigas, o precursor, que vem antes, cursor no sentido de caminho, o que vem antes no caminho, o que vai à frente, mas o que chega antes no caminho, o que percorre aquele caminho, aquele curso antes da chegada de alguém, ou prepara o caminho para aquele que chegará com maior importância. Então, à época, né, reis, pessoas importantes que estavam em viagem, as viagens não são como são nos dias de hoje, né? Então agora você pode se transportar com uma maior rapidez através dos veículos, né, de transporte, mas à época, como era feita, com animais. Então, quando estavam em viagem, no traslado, sempre um precursor, quando era alguém importante, tido à época, e alguém para remover os obstáculos do caminho e anunciar a sua chegada, para preparar a sua chegada. João Batista fazia este papel, fez este papel, prenunciando, né, como viria Cristo, como viria o Messias, Jesus. E curioso que é considerado como a voz que clama no deserto. Então vamos à escritura que precedente, né? Os versículos precedentes deste 23, onde diz: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías, que João Batista proferiu, ou teria proferido, estas palavras quando interrogado, né, por esta diligência dos doutores da lei, à época, indo saber quem era este tal João Batista. Então diz assim, no testemunho de João: este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para o interrogarem: quem és tu? Ele confessou e não negou: confesso, eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: quem és então? És tu Elias? Ele disse: então, eu não sou Cristo. Perguntaram: és tu Elias? Ele disse: não o sou. És o profeta? Ele respondeu: não. Disseram-lhe então: quem és? Para darmos uma resposta aos que nos enviaram. Que dizeis de ti mesmo? Disse ele: eu sou uma voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Vejam, uma voz que clama no deserto. Ele negou que era Cristo, que era Elias, até mesmo que for um profeta. João Batista tinha a devida consciência de quem ele era, o que ele estava fazendo aqui. Em todo momento nós percebemos, quando é narrado as falas, as atitudes de João Batista, que ele está consciente de que viria alguém, como diz as Escrituras, seguindo um pouquinho mais, que diz assim: por que batizas, se não és Cristo, nem Elias, nem o profeta? E eles responderam, lhes respondeu: eu batizo com água. No meio de vós está alguém que não conheceis, aquele que vem depois de mim, do qual não sou digno de desatar a correia da sandália. Então vejam, seguindo um pouquinho mais, ele vai dizer que ele batiza com água, mas o Messias, o Cristo, né, que o Espírito Santo descia e permanecia, este batizaria através ou com o Espírito Santo. Então,
Este é o contexto, né? Quando diz, eu sou uma voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Endireitai o caminho do Senhor também pode ser que fique algo como endireitar o caminho do Senhor, né? Mas há uma tradução do hebraico antigo, né? Detalhe que o hebraico de hoje não é o mesmo antigo, a própria língua portuguesa. Se nós lermos uma carta antiga de Pero Vaz de Caminha, por exemplo, é um português que nós não entenderemos. A linguagem, ela sofre modificações. Em algumas traduções do hebraico antigo, nós encontramos não endireitai o caminho do Senhor, mas endireitai o caminho para o Senhor. E este para o Senhor, não no sentido de oferta ao Senhor, para o Senhor, no sentido de dar ao Senhor, mas para o Senhor no sentido de sentido mesmo, de direcionamento, na direção do Senhor, para o Senhor. Endireitai os caminhos, as ações, as atitudes, para chegar ao Senhor, né? Então, esta é uma tradução que hoje é mais aceita, endireitai o caminho para o Senhor, para chegar ao Senhor. Mas vamos às reflexões que Emmanuel nos traz. Nesse sentido, a gente pode clarear um pouco mais esta passagem. A exortação do precursor permanece no ar, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. Em todos os tempos, observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelos benefícios do Cristo, clamam pela sua paz, pela presença divina e, por vezes, após transformarem os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas. Onde está Jesus que não lhes veio ao encontro dos rogos sucessivos? Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor? Distante de suas amarguras? Não compreendem que, por intermédio de mensageiros generosos do seu amor, o Cristo se encontra em cada dia ao lado de todos os discípulos sinceros. Falta-lhes dedicação ao bem de si mesmos. Correm ao encalço do Mestre Divino, desatentos ao conselho de João. Endireitai os caminhos. Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tenha vivido. Muitos choram em veredas do crime, lamentam-se nos resvaladouros do erro sistemático, invocam o céu sem o desapego às paixões avassaladoras do campo material. Em tais condições, não é justo dirigir-se à alma do Salvador, que aceitou a humilhação e a cruz sem queixas de qualquer natureza. Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireitai os caminhos da existência, regenera os teus impulsos, desfaze as sombras que te rodeiam, e senti-lo-ás ao teu lado, com a sua bênção. Interessante, Emmanuel nos faz refletir, né, sobre os nossos caminhos. E os nossos caminhos, quando nós observamos João Batista como uma voz que clama no deserto. Porque o deserto, para nós, pode ter, sim, uma conotação de algo sem vida, né, vazio, como algo infértil, né? Então, vejam que o deserto, quando a gente pega o contexto, principalmente judaico, das escrituras mais antigas, ele tem algumas interpretações, dentre elas, uma seria a libertação, né, do jugo babilônico, né, com a opressão dos assírios, né, como se fosse passando pelo deserto e depois a libertação.
E outra possível interpretação, um valor no sentido de que o deserto é um local de passagem, né, de passagem da escravidão de um povo para a sua libertação. E o deserto também era tido como o refúgio dos profetas ou dos cristãos, no sentido de serem perseguidos, então se refugiavam no deserto em busca de Deus mesmo, de uma justiça divina. Então, era um local não tido como infértil, mas um local de busca, de libertação, na verdade. Né? É importante que a gente possa ter essa visão do que seja o deserto, não só como é narrado realmente João Batista no deserto da Judéia, onde ocorreu esse episódio, mas também o nosso deserto, né? O deserto que nós passamos, e no sentido de que Emmanuel nos traz também como o apego, né? Endireitai os caminhos, como Emmanuel nos traz, né? Se nós estamos nos revalando, né? Nos mesmos erros, nas paixões, no campo material, e tudo isso, obviamente, trazendo que nós nos prendermos muitas vezes a caminhos materiais de vaidade e caminhos onde nós colocamos, né, o nosso coração em lugares que são transitórios, né? Então, quando traz o material, Emmanuel nos traz o sentido do material, é no sentido da impermanência, né? A fugacidade das coisas do mundo, quanto impermanentes, né? Que tudo no mundo que nós observamos está em mudança. Nada é estagnado e nada nos pertence de fato. É só nós observarmos que ao partirmos da nossa vida terrena, nem mesmo o nosso corpo nós podemos levar, fica o nosso corpo biológico, ele fica aqui na Terra. Então, é nesse sentido dos valores que nós estamos dando às coisas. E João Batista, ele prenuncia que é uma voz que clama no deserto. A época que João Batista prenunciava a vinda de Jesus, era o deserto dos corações, né? O deserto de uma vida seca espiritualmente falando. Então, ele, nesse contexto, ele clamava, e clamar no sentido de que aos outros, à sociedade, eu falar mais alto para que chegue a mais pessoas. Então, ele sabia a missão dele, que estava clamando no deserto. Por isso era destemido, por isso sabia o seu lugar, que ele não era Cristo, mas que ele estava como parte de algo maior. Então, mesmo que às vezes nós tenhamos a consciência, ou todas as vezes nós tenhamos a consciência de que um ato nosso não pode transformar o mundo, mas que é parte desta transformação. Então, ele não era Cristo, mas ele preparou o caminho para o Messias, como ele fala, não sou digno de desatar as suas sandálias, mas eu batizo na água, eu faço o que eu posso com o que eu tenho, e virá alguém que batizará através do Espírito Santo, porque ele vem antes de mim, na concepção mesmo da gênese planetária, que Jesus estava com Deus quando foi criado o orbe. Ou seja, se nós nos remetermos à gênese planetária, nós vamos ver que Jesus estava aqui antes do mundo ser criado. Então, por isso, ele é o governador, ele é Cristo. Então, vejam que João Batista sabia disso. Então, é essa a reflexão que Emmanuel nos traz, e para que nós possamos refletirmos cada qual com a sua consciência. E nós nos encontramos, então, no próximo capítulo, que será o capítulo 17.